Oi, pessoal, vamos para as previsões da semana, que é muito importante, por sinal, pois a gente tem uma lua nova em Câncer. Ela vai marcar o início de um ciclo que dura aproximadamente 12 meses. E temos também alguns estímulos de Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado tá também dando um cheiro ali nessa lua nova em Câncer. Tem muitos temas que precisam ser ainda olhados. A gente vai voltar um pouquinho no passado, vai ressignificar algumas coisas e ver o que que tá bom, o que que não dá para ficar, enfim. Vai ser uma semana importante e que, ao mesmo tempo, depois de toda essa reflexão, a gente consegue tirar um suco daquilo, dar um ânimo, dar um up, a gente fica com as energias, a autoestima mais renovada para a gente tocar os nossos projetos, tá bom? No final do vídeo, eu vou trazer uma reflexão, assim, bem curta, bem sucinta, para cada ascendente, em relação principalmente a essa lua nova em Câncer. Vou trazer um outro vídeo para vocês também, mais aprofundado, com mais técnica, para vocês entenderem como avaliar no próprio mapa também. Vou pegar um mapa de exemplo, tá bom? Então, fica comigo até o final, entenda a semana, o dia melhor para fazer tal coisa, o dia que pode surgir alguma outra situação, e depois no final você olha pelo seu ascendente, o que que essa lua nova vai estimular com mais força. Então vamos lá, no domingo, dia 12, a gente começa o dia com a lua em Gêmeos, e lá para o final, mais ou menos umas 15 para as 8 da noite, ela vai mudar de tom, ela vai entrar no signo de Câncer, já se preparando para essa lua nova que vai acontecer na terça-feira. E então a gente sai de um clima mais leve, em que a gente está mais disposto a nos deslocar, a conversar, ao mesmo tempo ainda atualizando pendências, né, colocando tudo no seu lugar, mas à noite, com a lua entrando em casa, a gente pode ter uma necessidade maior de se recolher, de ficar mais próximo das pessoas que nos causam, assim, um quentinho no coração, sabe? Então ficar em casa, com a família. E nesse momento em que ela vai ativar essa casa, esse signo onde, né, em que Câncer mora aí no seu mapa, pode já vir algum insight, alguma coisa que estava ainda faltando para você entender um pouco melhor uma situação que começou lá por volta do dia 26 de junho, que foi quando Mercúrio começou a retrogradação, né. Então a gente tem esses marcos para entender e correlacionar datas e as coisas que se apresentam, tá. É claro que pode não ser tão perceptível assim para você, como para mim, como para outra pessoa, porque depende da relevância dentro da hierarquia dos planetas e dos trânsitos para você durante esse momento, esse ano que você está vivendo na sua vida, tá? Mercúrio retrógrado, ele fala muito das coisas cotidianas, assim como a Lua também, né? Que fala mais da nossa vida privada, fala das situações domésticas cotidianas, e também muito sobre os nossos sentimentos, a nossa memória. Então são coisas que às vezes acontecem, mas não são tangíveis, não são visíveis assim a olho nu, né? Mas quanto mais consciente a gente fica, quanto mais eh, dentro desse caminho de autoconhecimento a gente tá, a gente consegue perceber até nos mínimos detalhes, nas nuances, assim. Então, vamos dizer, tem uma previsão para que durante esse mês você receba algum tipo de benefício, em relação a algo que envolva a sua casa ou a sua família, ou então, às vezes, de alguma maneira torna o seu lar um pouco mais aconchegante, faz algum tipo de reforma, e aí você vê que do nada, num dia X, você tá lá pintando a sua casa ou passando uma massa no buraquinho que tá ali, ó, faz muito tempo. Te incomoda, mas você deixa passar, né? Pode ser uma coisa simples nesse nível, né? A gente acha às vezes que tudo precisa ser muito grande, muito perceptível, mas às vezes é um detalhe e a gente se vê ali no embalo daquela energia, né? Sei lá, por um instante. Então pode ser algo maior para você, pode ser algo bem simples. A segunda-feira, dia 13, é um pouco mais tensa, porque vão acontecer quadraturas, tensões da Lua com Saturno, Vênus vai tensionar Urano,
Então, assim, o dia começa um pouco melhor, às vezes para você deixar alguma coisa já pré-estabelecida, mas conforme o dia vai avançando, pode ser que você olhe para alguma situação com uma lente cor-de-rosa, você porque você quer ver aquilo daquela maneira e não o que realmente é. Pode trazer uma névoa, uma certa ilusão, uma confusão no ar, palavras que foram ditas ou que não foram ditas e como foi absorvido. Há também a probabilidade aqui de que algo que já estava combinado, que já estava bem estabelecido, eh, tenha algum tipo de imprevisto, né? Então, alguma coisa sai do lugar, alguma coisa, algum evento aí atrasou, ou alguém que marcou com você não compareceu, alguma coisa que quebra um pouco a ordem dos acontecimentos, como deveria ser. E aí o que que acontece? O importante é que você não tome nenhuma decisão no susto, porque se isso acontecer, a chance disso voltar para ser alinhado novamente é muito grande. Por que que eu digo isso? Porque Vênus em Virgem vai tensionar Urano, que está lá em Gêmeos, né? Eles vão fazer uma quadratura. Vênus fala muito sobre acordos, sobre os relacionamentos, questões financeiras, de repente. Claro que cada um tem a sua individualidade do mapa, das posições dos planetas e tudo mais. Mas vamos lá para o genérico que funciona também. Urano quebra, traz ruptura, traz esse imprevisto, né? E Vênus está na casa de quem? Assim como Urano também. Ambos estão sob o domínio, o comando de Mercúrio. E Mercúrio está retrógrado. Por isso que, se você acabar tomando alguma decisão que é assim, no susto, sem pensar, pode voltar para você reavaliar de novo. Então, mesmo que seja algo que te pegou de surpresa, você não estava esperando, respira, senta, tenta organizar as coisas o máximo possível. E à noite, a lua vai tensionar Saturno, que está lá em Áries. Então, aqui é aquele choque de realidade e que talvez você tenha que tomar alguma decisão, mas ela precisa ser bem estruturada. Você precisa pensar no longo prazo, tá? Então fica com essas palavrinhas chaves aí, fica com essas dicas para você viver esse dia com mais leveza. Terça-feira é o grande dia, né, o ápice da semana, mas vamos lá, é porque é um grande acontecimento, é um marco de um novo ciclo, que pode não ser tão novo assim, né? Porque, enfim, estamos num momento de várias revisões ao mesmo tempo. Mas é o dia da lua nova em Câncer. É um ciclo muito importante, tá? Câncer é um signo que fala de raízes, de passado, de ancestralidade. E antes dela se conjuntar com o Sol, ela vai dar um beijinho em Mercúrio retrógrado, tá? Então, às vezes, você acaba tendo uma conversa, alguma mensagem, algum e-mail, algum tipo de troca, até mesmo insight sobre algo que já vem sendo trabalhado aí na sua vida, e depois ela começa esse ciclo com o Sol. Logo depois que ela se conjunta com o Sol, ela vai ficar fora de curso por uma boa parte do dia, até ela ingressar em Leão. Lua fora de curso quer dizer que, primeiro, marca um pouquinho o tom dessa lunação, desse ciclo que dura 12 meses. Tem o seu ápice em dezembro, na lua cheia, em Câncer. Não é um dia que para você querer que as coisas se resolvam com rapidez, ou que sejam totalmente assim concretizadas, tá? Algumas coisas também podem ter imprevistos. É, não é um dia para você assinar nada muito importante. E se for, tudo bem, né? A vida acontece, tem coisas que a gente não pode esperar muito. Mas, se você puder, respirar, adiar um pouquinho, ou então ler muito bem, ver muito bem o que está acontecendo, sabendo também que isso pode voltar para ser revisado, né? E tá tudo bem, acontece, né? Então esse é o dia ápice. É, e esse ciclo, ele pode não carregar esse arzinho assim de coisa nova, sabe? Pode ser algo que a gente já vem trabalhando, porque Mercúrio já tá ali fazendo a retrogradação e vai até aproximadamente o dia 23, 24 desse mês de julho. Então ainda temos uns 10 dias aí pela frente para revisar esses assuntos. E, além disso,
Vênus e Marte estão sob o comando de Mercúrio. Então a gente ainda tem mais outras áreas na nossa vida que, em conjunto, né, com a área de Câncer, com os temas da Lua, com os temas de Mercúrio, ainda estão sendo também revisados, tá? E isso não é ruim. Eu não vejo Mercúrio retrógrado como algo ruim. Ele, na verdade, até é muito bom, porque ele dá a chance da gente enxergar algo que não estava muito claro, que não estava muito visível, estava passando batido. A gente achou que estava tudo certo, mas não estava, né? Então, tudo isso para que a gente consiga alinhar melhor essa situação e avançar com ela mais, assim, melhor alinhada, vamos dizer assim. Então, no finalzinho, eu vou trazer, como eu disse, uma breve explanação sobre essa lua nova em Câncer por ascendente, para você ver aí, principalmente, o principal tema que vai ser tocado na sua vida, de acordo com a área, né, que está Câncer no seu mapa. Quarta-feira muda muito o tom. A gente sai de um lugar mais introspectivo, mais sensível, mais internalizado, e a gente se abre um pouco mais para a expansão, para o movimento. A Lua vai ingressar em Leão e vão ter estímulos aqui fluidos, né, com Netuno, com Saturno. O único ponto de atenção é que ela vai fazer uma oposição exata a Plutão. Mas o ponto bacana é que, além da fluidez com os planetas em Áries, a gente tem também ela tocando Júpiter, que está em Leão. Em relação à leitura, análise, né, vamos entender. Leão é a área em que o Sol domina. Então, a Lua tocando Júpiter em Leão também estimula o Sol. O Sol ainda está lá em Câncer, sob o comando de Mercúrio retrógrado. Vocês veem que tudo vai conversando de alguma maneira, né, uma coisa com a outra. Então, mas aqui pode ser que você queira retomar um projeto, você esteja com mais ânimo, com mais pique de fazer a coisa acontecer, de dar andamento, continuidade. E aí, se você quiser observar na sua vida o que estava acontecendo ali, mais ou menos na metade de junho, porque isso pode se desenvolver de certa maneira e você consegue enxergar melhor no mês de agosto, tá? Temos aqui essa correlação temporal. Então, toca esse projeto aí, alinha as coisas, aproveita esse ar, esse pique, tá? Até porque a gente tem também Vênus em Virgem, que é um signo pragmático, que gosta de organização, tá? Também tá sendo revisada essa área da nossa vida. Vênus, as áreas de Vênus também. Então, assim, tenta organizar o máximo que você puder, tá? Por exemplo, ai, a minha rotina tá totalmente desequilibrada. Eu quero voltar a fazer exercício, eu quero me alimentar melhor, eu quero fazer um plano com uma nutricionista, porque eu acho que essa parte da minha vida está bagunçada. Então, reflita, o que está bagunçado na minha vida? A questão financeira. Então, você pega lá a sua fatura do cartão, coloca tudo que você gasta, mercado, farmácia, gasolina e tal, e veja, porque assim não fica solto no ar, você consegue ver, nossa, meu Deus, eu tô gastando muito errado no mercado, então eu tô saindo muito para comer, eu tô gastando todo o meu VR e depois ainda gasto triplo no meu cartão de crédito. Eu acho que eu preciso dar uma maneirada aqui e ali. É, preciso fazer uma compra de uma vez só, ao invés de ficar comprando picadinho, sabe? Então, veja o que tá desequilibrado na tua vida e começa a colocar ordem. Mas também não seja tão, assim, detalhista a ponto de você sofrer, né? Vamos deixar também as coisas, o que não dá para você arrumar agora, deixa fluir, mas com responsabilidade, com organização, a gente consegue ir colocando cada coisinha no seu lugar. Quinta-feira é um dia que a Lua vai ficar fora de curso também, grande parte do dia, e depois ela ingressa no signo de Virgem. Então, tudo que eu falei até agora, em relação ao dia anterior, na quarta-feira, sobre organização, sobre ordem, sobre você enxergar o ponto que está desequilibrado ali para você poder arrumar de uma maneira bacana, vale para o final da quinta-feira, porque a Lua vai entrar em Virgem, ela vai estimular Vênus daqui a pouco. Na sexta-feira, a gente tem vários estímulos aqui tensos da Lua, né? Lua com Urano, Lua com Vênus, ok, a gente vai ter espaço aí para alinhar os nossos acordos, os nossos limites,
principalmente no que tange aos nossos relacionamentos, parcerias, tá bom? E também um tom de imprevisibilidade, que vai precisar um pouquinho de jogo de cintura, de resposta rápida. Se você tá para fechar um acordo, né, alinhar alguma questão financeira, alguma negociação, pode ser um dia bacana para isso. E no final do dia vai ter essa tensão de Lua e Marte, tá? Então, às vezes acontece de ter um certo tipo de rigidez de um lado, de teimosia de um lado, de querer as coisas organizadas da maneira como você quer, como você idealiza, sem dar abertura para as trocas, para conversa, para para que cada um exponha o seu ponto e entre em um acordo. Então, é um dia que é melhor você ficar um pouco mais reservada e engolir as respostas mais ríspidas, mais agressivas. Então, tem aqui a possibilidade de alguma briga, alguma discussão que pode envolver questões da rotina, do trabalho, dentro do trabalho também, né? Às vezes alguma coisa que ficou pendente, alguém vem assim chamar sua atenção, 8 da noite. Então, sabe o que é melhor que você pode fazer? É estimular de uma maneira positiva, assim, bem rasa a sua mente. Então, colocar em dia aquela série boba que você tá vendo, sabe? Desopilar, desobstruir, dar risada, conversar com uma amiga que você adora, passa horas conversando, ou até mesmo é, vai pra academia, sai pra correr, sei lá, coloca o corpo aí em movimento pra dar uma desopilada nas emoções aí, tá bom? A gente fecha a semana no sábado, dia 18, com uma energia mais equilibrada. A gente tem aspectos harmônicos aqui da Lua com Mercúrio retrógrado. Então é um dia que a conversa flui, que as ideias batem, sabe? E então é meio que literalmente um encerramento das coisas que a gente veio revisando, né? Principalmente lá na Lua Nova. Então a gente fica sob essa vibe, essa energia de lua nova, mais ou menos nos próximos 7 dias depois que a conjunção de Sol e Lua acontece. Então é muito bacana para você perceber as minúcias, as coisinhas, os detalhes que acontecem, né, durante esse período, porque é isso que vai ser trabalhado durante esses 12 meses e vai ter o seu ápice em dezembro, tá? E agora eu vou fechar esse vídeo com previsões rapidinhas por ascendente para você entender qual a área da sua vida que vai ser mais estimulada. E aí já fica essa dica para você entender o que, que vai realmente iniciar um ciclo que com cheirinho já de coisa mais antiga, assim, né? De revisão e tudo mais. Então, para você que tem o ascendente em Áries, essa lunação vai começar lá na Lua, na casa 4, é onde Câncer mora. A casa 4 é a mais baixa do nosso mapa, fala de raízes, fala de família, de bens de família, de imóvel, lar, né? E todas as questões que envolvem, assim, a vida cotidiana, a vida privada. É, daí depende muito do seu contexto, depende muito também da posição da sua lua, porque puxa também para um tom emocional, né, para questões de maternidade, para questões de mãe e filha, mãe e filho, de expectativas emocionais. E também, como a gente está com Mercúrio ali, puxa um pouquinho também para as áreas que Mercúrio manda. Então, às vezes é uma organização da rotina, às vezes é a questão da alimentação, como eu disse, às vezes é uma reestruturação no ambiente de trabalho, alguma pessoa que está ali envolvida no seu trabalho, até mesmo irmãos, algum tipo de negociação. O que que surge aí essa semana para você? Fica atenta, tá bom? Para você que tem ascendente em touro, isso acontece na casa 3. É uma casa que fala muito da vida cotidiana também, das coisas que acontecem, né, próximas de você. Então, aqui deslocamentos, pessoas próximas, vizinhos, irmãos, tios, negociações. Fala muito de estudos aqui também, de viagens, tá? Então, veja o que se encaixa aí no seu contexto, na sua vida. Para você que tem o ascendente em Gêmeos, isso acontece na casa 2. É uma casa de trabalho que fala muito sobre a questão financeira também, como eu gasto, como eu ganho, como eu administro. E também, se for olhar, né, por esse ângulo, pode ser uma questão de alimentação, uma questão metabólica, alguma questão hormonal,
tá? Você pode ver também por esse lado mais voltado para a saúde. O que que precisa ser equilibrado aqui e que te traga conforto, que te traga mais um bem-estar, né? Mais elevado. Se você tem um ascendente em câncer, isso vai acontecer em cima de você, né? Então, questões que envolvem o corpo físico, suas motivações primárias, né? Tem alguma coisa que me move hoje ao dar o primeiro passo, em pensar em fazer algo novo, ou tem literalmente alguma coisa que você queira começar agora, né? Então, agora é a hora de você preparar o terreno, revisar ainda o que te prende, olha para tua lua, para a posição dela, que casa que ela tá, que signo que ela tá, para entender também, né, para onde que esse assunto leva, qual que é esse projeto, tá ligado com qual assunto da sua vida, qual área, né? Então, vamos dizer, tá lá na casa 10, sua lua tá lá na casa 10 em Áries. Pô, Áries já é um signo que tá sendo super mega estimulado, tem Saturno ali, tem Netuno, Saturno vai ficar retrógrado, é uma área de exposição, é uma área de futuro, de carreira, de profissão. Então, eu tô querendo fazer uma transição de profissão, de carreira, eu tô renovando aí minhas ambições, os caminhos de vida, o que que eu quero hoje pra minha vida, né? Se desprender um pouquinho do passado, das coisas que você carrega, né, em relação à ancestralidade, o que você acha que você tem que ficar aguentando, ou seguir um caminho que não é teu. Então aqui é muito de protagonismo, aqui é muito de pensar em você, no que você quer, sabe? E criar essa coragem e essa autonomia para você fazer as coisas do jeito que você quer. Para você que tem um ascendente em Leão, então isso acontece lá nos bastidores, na casa 12. É uma casa que fala de isolamento social, saúde mental, fala também de processos inconscientes, repetições de padrão, prejuízos. E isso pode não ser só na questão financeira, mas é algo que você faça na sua vida e que te traga algum tipo de prejuízo. Alguma pessoa que está do teu lado, que se diz uma pessoa bacana, próxima, que quer o seu bem, mas não é bem assim, tá? Então fica atenta, porque pode ser que nesse tom tão grande de revisão, você consiga enxergar isso, né? Que seja mais subjetivo, que seja mais voltado para o emocional, para o inconsciente, ou então até mesmo para algo da sua vida. Se for um momento que você precisa se resguardar um pouquinho, se isolar um pouquinho para organizar sua mente, seu coração, ok, né? Que seja para algo bom vir disso e não fugir, querer fugir da realidade, tá? Então aqui a gente fala também de compulsões, a gente fala de vícios, né? Então olha para o que está acontecendo na sua vida que te traz para esse lugar e impede que você realmente comece algo novo ou continue algo que você esteja aí desenhando, elaborando ou até mesmo iniciando. Para você que tem o ascendente em Virgem, isso acontece na casa 11, que é uma casa benéfica, uma casa de grupos, que fala da questão financeira, por exemplo, dos ganhos através do seu trabalho, da sua carreira. Então, como que eu posso aumentar os meus ganhos? Como que eu posso aumentar o meu lucro? Com quais pessoas eu posso me associar para que eu consiga desenvolver melhor a minha carreira, o meu trabalho? Será que eu posso estudar mais algo que envolva tecnologia, redes sociais, ou até mesmo uma certa exposição ali nas redes, para que você consiga ter uma visibilidade maior, né, ser reconhecida pelo que você faz? Você tem o ascendente em Libra, isso acontece na casa 10. Casa 10 é carreira, profissão, para onde eu vou, o que eu quero agora da minha vida. É uma casa que fala de futuro, né? Então, para que lado, que caminho que eu vou seguir a partir de agora? Então, isso vai ser muito, tá sendo, né? Muito revisado e essa alunação vai ser ótima para você estruturar a longo prazo, tá? Então, pensa que nada vai ser resolvido agora nesse primeiro momento, mas imagina no ápice, lá na lua cheia em Câncer, como que isso pode ser mais visível. Então, de repente, se desse prazo, né? Daqui 6 meses eu já vou conseguir entender melhor o que que eu vou fazer da minha vida, o que que eu quero, né? Alguma transição, alguma mudança importante, tá bom? Se você tem o ascendente em Escorpião, isso acontece na sua casa 9. Então é um momento para você renovar aí as suas expectativas sobre a vida, a forma como você enxerga a vida, suas, né, motivações. Às vezes é um momento que você quer se reconectar um pouco mais com a espiritualidade, com alguma filosofia, com algum estudo envolvendo religião, fé. É uma casa que fala muito de elevação pessoal, né? Então, quando você consegue, de alguma forma, elevar o nível de frequência,
elevar a visão, né, do seu horizonte. E aqui pode ser por meio da religião, como eu disse, da espiritualidade, pode ser por meio de estudos, pode ser por meio de escrita, colocar algum pensamento, algo que você tem aí de bom, algum dom, algum talento, né, de escrever, de falar, expor, publicar, é, ou até mesmo rever suas crenças, tá? Ou, de repente, pensar numa viagem que você queira fazer e que pode ser muito interessante para ela se consolidar. Se você tem um ascendente em Sagitário, isso acontece na sua casa 8. É uma casa também mais escura, que a gente não consegue enxergar. Então, aqui fala de segredos, aqui fala de coisas ocultas, aqui fala também de questões que envolvem traumas, medos, inseguranças, assuntos tabu, morte, esoterismo. E aqui também é uma casa financeira, tá? Então, às vezes você fez um investimento, emprestou um dinheiro para alguém ou pediu um empréstimo, tem algo aí que envolve herança, espólio, um benefício do governo, hum, uma taxa pendente, uma dívida de cartão de crédito, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo como que eu posso aumentar aqui os meus recursos, né, os recursos que eu compartilho com outro, que pode ser do cônjuge, pode ser de um sócio. E então, olha para essa área da sua vida, o que que se mostra aí na próxima semana. Se você tem um ascendente em Capricórnio, isso acontece na sua casa 7, que é uma casa que fala do outro, os relacionamentos, mas também fala de você, da maneira como você se coloca nas relações, sua postura, como você impõe seus limites, ou como você se expõe para o mundo também, né? A casa 7 fala muito disso. Então, às vezes, você trabalha com atendimentos, né? Como que eu vou conseguir agora estruturar de uma maneira melhor os meus atendimentos, a entrega dos meus serviços, como que eu vou conseguir mostrar de uma forma mais clara a transformação que eu trago para a vida da pessoa. É, também como a pessoa me percebe, tentar enxergar isso, como que eu estou sendo percebida, né? Ou então, nessa questão, né, amorosa, afetiva, quem está do meu lado está alinhado com as coisas que eu quero, com as minhas expectativas, com a pessoa que eu acho que merece estar do meu lado, né? Ou então eu quero alguém, tá? Vamos idealizar a pessoa boa pra mim, né? Com os pés no chão, é claro, mas às vezes é algum relacionamento do passado que volta. Vamos lembrar Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrada, desculpa, Vênus e Marte no comando desse Mercúrio retrógrado. Então, muita coisa aí, né, que precisa ser olhada e revisada. Então, se alguém do passado surgir, dê essa chance, pelo menos para ver como que as coisas estão nesse momento, tá? Se você tem um ascendente em Aquário, isso acontece na sua casa 6. Então, temas voltados para rotina, alimentação, saúde, doenças. Olha para a tua lua. Então, às vezes, sei lá, fazer um check-up, fazer um exame, melhorar a sua alimentação, é, estruturar melhor a sua rotina para que você consiga sentir prazer e conforto, né? Que não seja aquela coisa maçante que você já acorda desanimada. Meu Deus, mais um dia dessa vida, de acordar, trabalhar, voltar para casa, comer, dormir, sabe? Então, vamos entender como fazer isso de uma maneira melhor. Até mesmo a expressão do seu trabalho, como você entrega o seu trabalho. Isso pode ser também revisado de uma maneira que você consiga ver o resultado lá na frente, em dezembro desse ano. Cuidado com a saúde, olha para a questão emocional também, saúde mental, tá bom? Se você tem um ascendente em peixes, isso acontece na sua casa 5, então é o momento de olhar ali para essa área que é benéfica, que fala de prazeres, que fala de romance, que fala de dons, talentos, projetos criativos. Então, olha para você, você está vivendo a sua vida com prazer, você está dando espaço para isso. Aqui também envolve os filhos. Então, às vezes, é um ciclo maior que está começando aí, que pode envolver os seus filhos. Às vezes é uma mudança de casa, mudança de país, um marco de amadurecimento, ou então entrar na faculdade, passar num concurso, tá, vai se casar, meu filho vai se casar, vai ter um filho, vai ter um bebê. Então, assim, vários assuntos que possam envolver também os filhos, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ele ajude vocês também a entenderem melhor a semana. Vai anotando, para quem já me segue aqui, sabe que eu gosto de fazer um caderninho, né? O dia que o advogado me mandou mensagem falando do processo X tal,
tal dia. O que estava tocando no meu mapa? Foi o dia que a Lua tocou Saturno. Saturno, ele é um cara que está no comando do meu ciclo. Então, tá, ele vai ficar retrógrado agora. Então, vamos ver o que pode ainda passar por revisão nesse assunto aqui da minha vida. Então, é muito legal. Claro, isso se você já tiver um conhecimento um pouco mais aprofundado, né, na astrologia. E se você quer ter esse panorama, se você quer entender como que o seu ano vai se desenvolver para os próximos meses, nos próximos meses, o que está em destaque, o que pode se mostrar como oportunidade, às vezes passa batido, como dar uma contornada ali num desafio, em alguma coisa que possa aparecer, né, minimizar um pouquinho o impacto. Eu sou suspeita, eu uso na minha própria vida e eu tenho o meu trabalho validado na vida de muitas e muitas pessoas, os meus clientes queridos. Então, se você quer marcar, fazer a sua leitura individualizada, né, preditiva, é só você me mandar um e-mail ou me procurar nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo sobre a lua nova em Câncer, mais destrinchada, mais técnica, com mais informação para vocês, tá bom? Deixa seu like, deixa seu hype, comenta aqui se você tem algum planeta em Câncer, porque vai ser estimulado aqui essa semana com certeza. E se o que você quiser compartilhar comigo, porque eu adoro trocar aqui com vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.